Henrique, bom dia. Bom dia, Varela. Prefeito, a idade? 52. Nasceu onde? Feira de Santana. Estudou o curso primário aonde, João? Sofia Costa Pinto. O ginásio? Também no Sofia. Vestibular? Economia. É formado em economia pela UFBA? Isso. UFBA, Universidade Federal da Bahia. Isso. João Henrique, antes de ser legislativo, você andou no executivo, me lembro, não? Meu pai foi governador da Bahia. João Duval foi governador. Foi. A época você já estava trabalhando com ele? Sim, trabalhava assim, no Desembanco. Desembanco. Você esteve na Bahia Pesca também, não foi? Também, como diretor técnico. Bahia Pesca. Depois você virou vereador. Sim. Salvador. Aliás, o vereador João, eu sempre dei um cartão verde. Bom político, atento às coisas da cidade à época. Quanto tempo de vereador, João? Foram 2 mandatos. 2 mandatos. Chegou a cogitar ser presidente da Câmara? Não. Não. Depois você foi para deputado estadual. 3 mandatos. 3 mandatos de deputado estadual. Também muito bem avaliado à época. Sempre escolhido entre os melhores pela imprensa. Como é que nasceu a ideia de ser prefeito de Salvador? Varela, muito da indignação do que eu via na cidade. Por exemplo, o tratamento que era dado à periferia, ao subúrbio ferroviário, e você do subúrbio vai se lembrar do que eu vou falar aqui agora, era um tratamento de desprezo, de descaso. Salvador sempre foi tratada como 2 cidades, isso historicamente, ao longo de sua história. A cidade que tinha tudo, que era essa cidade alta aqui, Barra, Ondina, Graça, Pituba, e a cidade que não tinha nada, que era o subúrbio, a periferia, as ilhas. Por exemplo, quando um poste não servia mais, esse poste ia servir lá no subúrbio. Quando a ambulância já não servia mais para servir a cidade alta, esta ambulância era enviada para servir no subúrbio. E assim sucessivamente. Tudo que não servia mais aqui em cima era encaminhado para servir lá embaixo. Você deve se lembrar bem disso. Teve épocas até que o subúrbio ferroviário fez manifestações e passeatas de separação, de emancipação. Você deve se lembrar disso. Você morou em Periperi, me parece. Então, houve épocas até que este sentimento de abandono, de desprezo, chegou ao ponto da população do subúrbio organizar manifestações públicas pela emancipação, pela separação de Salvador. Então, aquilo tudo me indignava muito, como vereador então, principalmente como vereador. Aquilo tudo me deixava muito triste. Eu dizia, não é possível, alguém tem que assumir essa cidade para tratá-la toda por igual. Toda por igual. E hoje, graças a Deus, é o que nós estamos fazendo já há 7 anos e alguns meses. A mesma pracinha que eu inauguro na Pituba, eu inauguro lá embaixo em Periperi, em Escada, em Tubarão, em São Tomé de Paripe. A mesma ambulância do SAMU que serve aqui, serve lá embaixo também. Os mesmos ônibus, me lembro que os ônibus quando ficavam velhos aqui em cima, esses ônibus mais velhos eram levados para servir a população do subúrbio. Você deve se lembrar disso. Já que você falou em praça, João, eu queria já mostrar algumas imagens. Quais são essas praças que você considera importantes? Por exemplo, Praça da Ribeira. Eu vi tanta reclamação. Já está pronta a Praça da Ribeira? 95% pronta. E você se lembra o que era ali na Praia da Ribeira, né? Tinham ali cerca de 122 famílias amontoadas que viviam ali feito lata de sardinha. Era um horror. Condições subhumanas. Nós conseguimos casas novas para essas 122 famílias, que dava aproximadamente 500 pessoas. E nós transferimos essas famílias para um loteamento novo do Minha Casa Minha Vida. E vamos inaugurar uma belíssima praça na Ribeira, com anfiteatro, com pista de bicicleta, pista de skate, pista de Cooper, iluminação, que é a nossa contribuição para a segurança pública, é a iluminação. Às vezes querem responsabilizar a Prefeitura de Salvador pela segurança pública no geral. Nós temos que orientar as pessoas. Segurança pública no geral não é responsabilidade da Prefeitura. Agora, a iluminação pública, que colabora com a segurança, aí sim, a iluminação é responsabilidade da Prefeitura. E aí eu peço à população de Salvador que dê uma nota hoje para a iluminação pública de Salvador, comparando-a com a iluminação pública de 8 anos atrás de Salvador. Bom, estamos no 8º ano de João Henrique. O canal da Vasco da Gama, canal do Imbuí, esse canal da Avenida da Barra aqui, como é? Centenário. E Estela Maris também, a Praça Guarajuba e Estela Maris.
Dessas 4 obras, é o que é a mais importante para o senhor? Todas, Varela. E o canal da Aliança, no subúrbio ferroviário. E o canal da Suburbana também, no subúrbio ferroviário. Também foram feitos por nós, acabando com alagamentos crônicos que existiam ali nessas 2 áreas do subúrbio. Como tinha alagamento crônico também na Avenida CM, ali na altura do Colégio Teresa de Eliseu, Hotel Fiesta. Você se lembra que os carros paravam ali ou ficavam nadando na água. Já mergulhei ali uma vez, já mergulhei. Na Avenida Oscar Pontes, na frente da Feira de Água de Meninos, era 1,5 metro de água quando chovia muito em Salvador. Você se lembra disso? Nós acabamos com aquele alagamento crônico também da Avenida Oscar Pontes. Avenida Centenário, Avenida Imbuí e agora a Vasco da Gama. O que vai ser na Vasco da Gama, João? Todo mundo me pergunta, é o trem, é o BRT, o que vai passar ali? Vão passar vai ser ônibus... praça? Vai ser praça? Não, vão passar ônibus em corredores exclusivos, articulados para ônibus, o que vai melhorar em muito o trânsito na cidade, porque a Vasco da Gama é uma das artérias principais do sistema viário de trânsito de Salvador. Ali vão passar ônibus exclusivos, ônibus modernos, porque nós já estamos lançando a licitação. Depois de 50 anos, Salvador vai ter uma licitação para o transporte coletivo. Depois de 50 anos. Então, o grupo vencedor, ou os grupos vencedores, ou os consórcios vencedores, vão ter a obrigação de colocar ônibus novos, climatizados, como nós já estamos começando a climatizar os trens do subúrbio ferroviário. Também serão climatizados. Então, nós queremos transporte público de qualidade na cidade, já que o metrô é uma obra cara e que é feita muito lentamente. São Paulo inaugurou seu metrô com 6 quilômetros. Hoje tem mais de 100 quilômetros, mas inaugurou com 6. Rio de Janeiro inaugurou seu metrô com 4,5 quilômetros em 79. Então, o metrô é uma obra lenta e cara. O que nós advogamos são ônibus, agora modernos, climatizados e em pistas e corredores exclusivos, como será a da Vasco da Gama. Muito bem. Como resolver o problema do trem do subúrbio? Porque a ponte, nós mostramos essa semana, ela está interrompida ali em construção. Falta o que para concluir essa obra, João? A ponte falta 2% para nós inaugurarmos. 2%. Vamos inaugurar a ponte dentro de mais 30 dias, 40 dias no máximo. Aí vamos ter o trem normal de calçada Paripe. Normal, não vai ter mais aquela interrupção para as pessoas pegarem um ônibus, depois entrarem de novo no trem. Não, já vamos inaugurar a Ponte São João, no máximo dentro de 30 dias. Muito bem. Prefeito, o metrô, vamos falar, aí a ponte, a imagem da ponte aí. Olha aí como está ficando. Essa é a ponte São João. E à noite vai receber uma iluminação cênica, colorida, como o povo do subúrbio merece e nunca teve. Eu tive. Não, uma ponte decente, iluminada, segura, confortável. Tive. Você teve, então, há mais de 50 anos. Mais de 50, eu tinha 8 anos, tenho 64. Mais de 50 anos. Pronto, é isso mesmo. Você está certo. Eu andei no trem Marta Rocha. Confortabilíssimo. Poltronas reclináveis. Ar refrigerado. É uma beleza de trem. Naquela época. Eu era menino. Andei no trem motriz. Mas quem é que 70 anos? Quem tem 70 anos sabe o que eu estou falando. Mas quem sabe que a gente recupera isso para o povo do subúrbio. Já estamos recuperando. Prefeito, agora o metrô de Salvador é um problema, é uma polêmica. Vira e mexe, alguém fala do metrô. Onde foi que se errou? O que faltou para que esse metrô já não estivesse aí rodando nessa cidade? Primeiro eu falei aqui com o Embaçaí, foi seu antecessor, quando ele disse que a obra era tripartite. A obra tinha de recursos da União, do Estado e da Prefeitura, quando iniciada. Mas o projeto era 4 vezes isso que está aí, segundo ele afirmou aqui. Quem sabe você tem uma outra visão disso aí? Eu tenho, completamente diferente, inclusive. 180 graus diferente. A cidade, ela tem uma cultura muito mais predominante para o ônibus tradicional. Mas o ônibus tradicional moderno, os que são produzidos hoje, fabricados atualmente no Brasil, que são ônibus maiores, com capacidade para muito mais passageiros, todos sentados, climatizado, com som ambiente e andando em corredores exclusivos. Se você for a Curitiba, ou se você for a várias capitais aqui da América Latina, Bogotá, na Colômbia, por exemplo, você vai ver que este é o transporte predominante. Por quê? Ele é muito mais barato do que o metrô, em alguns casos até 10 vezes
mais baratos do que o metrô, leva a mesma quantidade de passageiros que o metrô leva, com o mesmo ar-condicionado que o metrô tem, com o som ambiente, o silêncio, a tranquilidade, corredores exclusivos. Essa é a nossa cultura. Então, trazem para Salvador um aparelho completamente novo, que não é adaptável tão rapidamente à nossa cultura. Nós não temos aqui em Salvador pessoas para operar o metrô. Vamos ter que treinar, inclusive, essa mão de obra. Já estamos até treinando uma parte dela Essa aí para da a parte sua da Bonocô. Espanha, recentemente o senhor foi à Espanha e lá trouxe alguma coisa nova de lá? Nós trouxemos a nossa visão da experiência Sim. do que vimos lá. Nós conversamos muito e trouxemos a experiência de Madrid, por exemplo, e outras cidades da Espanha, do interior da Espanha, onde nós passamos, como funciona o metrô. E chegamos a essa conclusão, que a nossa cultura aqui é muito mais adaptável ao que nós já temos. A mão de obra que está aqui, que dirige o ônibus tradicional, que agora são ônibus modernos e climatizados, como eu disse. Então, o metrô aqui, como você disse, era 4 vezes maior. O próprio governo federal foi mandando cortar. O próprio governo federal chegou à ideia de que primeiro deveríamos apenas concluir 6 quilômetros. Foi uma decisão do governo federal, não foi da Prefeitura de Salvador. E ainda mais, o governo federal, além de reduzir o metrô para 6 quilômetros, nos obrigou a assumir o déficit e a operação dos trens do subúrbio. Ali a Prefeitura coloca, por mês, em torno de R$ 1,5 milhão para funcionar aqueles 13 quilômetros dos trens do subúrbio, para que a população possa pagar 50 centavos de tarifa. Ou seja, a população do subúrbio hoje paga 50 centavos para andar no trem do subúrbio, porque a Prefeitura aqui bota ali de subsídio em torno de R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão mês. E aí eu estou ouvindo aí algumas vozes dizerem que o metrô da Bonocô não pode ser inaugurado, porque vai ter que ter um subsídio ali em torno de R$ 2,5 milhões mês. Ora, todos os metrôs no mundo inteiro... Não, o governador disse aqui... São subsidiados no mundo inteiro. O governador disse aqui que era inviável a tarifação do metrô. Esse metrô que está aí. Sim, como a tarifação dos trens do subúrbio também é uma tarifação inviável. Por isso eu tenho que botar ali todo mês R$ 1,5 milhão. Se você for tentar manter um transporte coletivo, o elevador Lacerda, eu também coloco todo mês ali um subsídio pesado para a pessoa poder pagar 15 centavos. Ele não se paga, não, elevador? Não se paga. Esses transportes não se pagam. Nem metrô, nem os elevadores, os ascensores verticais da cidade, nem os trens do subúrbio, não se pagam. Se você for colocar a tarifa real para manter a operação desses sistemas, a tarifa será muito cara, as pessoas não vão ter condição de utilizar, vão ter que andar a pé, como muita gente já faz em Salvador. Você sabe, muita gente em Salvador anda a pé, porque não consegue pagar sequer uma tarifa de ônibus nessa cidade. Então, a Prefeitura subsidia. Então, se a Prefeitura subsidia o elevador Lacerda, o plano inclinado à Liberdade, outros planos inclinados, o trem do subúrbio, por que não haverá subsídio para o metrô? Agora, o subsídio do metrô, que é uma obra federal, que é um projeto de mobilidade urbana federal, tem que ser um subsídio federal. Até porque é um valor de subsídio que é o dobro, por exemplo, do que eu boto nos trens do subúrbio. Lá eu boto R$ 1,5 milhão. Aqui deve ser inicialmente R$ 2,5 milhões para o público não pagar a tarifa. Porque quando começar a pagar a tarifa, reduzir-se-á isso. Não será nem R$ 2,5 milhões. É capaz de nós pagarmos pelo subsídio desse trecho do metrô, talvez o mesmo que eu pague pelo subsídio já que pago há vários anos dos trens do subúrbio, talvez R$ 1,5 milhão, quando a tarifa começar a ser cobrada. Porque esses primeiros 6 meses chama-se fase experimental. E na fase experimental, a ideia é não se cobrar nenhuma tarifa. Por isso, dar-se-á um subsídio de R$ 2,5 milhões. Mas, quando a tarifa começar a ser cobrada, este subsídio de R$ 2,5 milhões começa a cair. E, como eu disse, talvez caia até a R$ 1,5 milhão, que é o que hoje a Prefeitura já subsidia para os trens do subúrbio só cobrarem 50 centavos à população do subúrbio. Bom, eu quero